Boa noite a todos e todas. Sou Regina Ferreira, uma das fundadoras da Associação de Moradores Ebenezer de Vila Santa Catarina, onde já moro há 30 anos. Sou coordenadora do Movimento de Moradia Vermelho para Lutar, assistente social e pré-candidato ao município de Carapicuíba. Agradeço a todos por estar comigo mais uma noite nessa live. Hoje estou sendo privilegiada, né, porque eu estou com o ministro da Igualdade Racial e com o Sérgio Ribeiro, nosso ex-prefeito aqui do município de Carapicuíba. Edson, boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Sérgio Ribeiro. Vai ser um prazer ficar aqui aprendendo um pouco com vocês sobre Carapicuíba, sobre a política aí de São Paulo também, do PT e dos amigos do partido aí nessa região. Boa noite, Sérgio. Obrigada por estar comigo mais essa noite aí, Sérgio. Você sempre presente ao meu lado aí nas nossas lives. É isso aí. A Regina é a famosinha da rede social. Sempre. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação receber o nosso querido Edson aí, esse grande militante, né, ex-ministro, uma pessoa que contribuiu muito com o nosso país. E nesse momento, especialmente, nós precisamos reafirmar a história desses companheiros, dessas companheiras, né, que tão bravamente lutaram e fizeram avançar lutas importantes no nosso país, né? Então, uma satisfação recebê-lo, Edson. Prazer compartilhado. Hoje nós vamos estar dialogando entre esses dois amigos aí, que estou sendo muito privilegiada, a importância da constitucionalização do combate ao racismo, né? Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra os indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado, sem qualquer conhecimento prévio ou assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Boa noite, ministro Edson Santos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na política, né? Como é que você chegou a ser o nosso ministro da Igualdade Racial? Aí tem que perguntar ao presidente Lula. Não, mas primeiro... Depois nós vamos ter a oportunidade de perguntar para ele, nós vamos conversar com ele depois. Então, eu comecei fazendo movimento estudantil final da década de 70, e no final da década de 80 eu fui eleito vereador, em 88, a primeira eleição pós-ditadura. E fui vereador na cidade do Rio de Janeiro durante 18 anos, tive 5 mandatos de vereador, e saí da vereança, fui eleito deputado federal, fiquei em Brasília por 2 mandatos, 8 anos em Brasília, e em 2014, naquela onda anti-PT que ocorreu, enfim, eu não fui reeleito. E nós, depois, ainda fui candidato a vice-prefeito em 2016, na chapa com a Jandira Fegali, do PCdoB, e hoje sou pré-candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro. Aí fui ministro, nesse intervalo, do presidente Lula, da Igualdade Racial, onde eu fiquei de 2008 a 2010. Aí saí para me candidatar novamente a deputado federal. Esse é o resumo aí da minha trajetória. Se for contar tudo, nós ficamos aqui dias, né? E vai ter um prazer a gente estar ouvindo todo o seu trabalho. Sérgio Ribeiro, vamos lá, fala um pouquinho aí, a gente já conhece um pouquinho a sua história, mas a gente quer que você fale com o ministro também aí, conte um pouquinho do seu trabalho aqui em Carapicuíba, que na gestão do Lula também foi um trabalho maravilhoso, e na sua gestão também. Boa noite, Sérgio. Bom, contar um pouquinho desse negócio de trajetória, mas assim, eu me elegi vereador aos 23 anos de idade, fui o mais votado aqui da cidade, eu vim do movimento estudantil também, fui secretário nacional de juventude do PT,
E fui uma coisa, Regina, que só teve uma gestão, que eu fui secretário nacional de secundaristas do PT, só teve uma gestão, que foi uma eleição em Santa Catarina. E depois não teve mais. Depois eu fui reeleito vereador, depois fui trabalhar no governo da prefeita Marta Suplicy em São Paulo, na habitação. Perdi 2 eleições de prefeito aqui em Carapicuíba no primeiro turno, não cheguei nem para o segundo turno. E depois me elegi 2 vezes prefeito. Me elegi prefeito a primeira vez com 54% dos votos, em 2008, e fui reeleito com 68% dos votos, em 2012. E agora estamos aí de novo, né, Regina? Estamos aí na luta, né, Foram Sérgio? dois mandatos seguidos, e agora tive a satisfação de ter sido o prefeito mais votado do PT do estado de São Paulo, maior votação do estado. E uma cidade de 400 mil habitantes, né? Para quem não conhece, quem está nos assistindo. Uma cidade em torno de 300 mil eleitores. E o município mais pobre do estado de São Paulo. Só é bem melhor do que São Gonçalo, viu, Edson? É bem melhor do que São Gonçalo o orçamento, mas é bem pobre. Os padrões de São Paulo é o mais pobre. E eu conheço bem aí algumas cidades do Rio de Janeiro, Edson, porque eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos e fui coordenador do G100, que é os 100 municípios mais pobres do Brasil. Salvador, Carapicuíba, Itaquaquecetuba, São Gonçalo, representa 12% da população brasileira, né? Estes municípios. E o Rio de Janeiro tem 9 municípios nessa lista de 100, né? Então eu circulei muito aí pelo Rio, não na capital, circulei muito aí na Baixada Fluminense aí, em reuniões com os prefeitos aí. Espírito Santo, Cariacica, né? Ananindeua no Pará, enfim, várias cidades que compõem, que até hoje existe esse G100, que é o grupo dos 100 maiores e mais pobres municípios brasileiros. Piores IDHs. Os piores DH, o maior número de homicídio de jovens, o maior número da população negra, enfim, menor atendimento em SUS, menor cobertura de vagas em creche. E tem capital nisso, né? Porque Salvador faz parte do pacote aí dos mais pobres. Mas, enfim, vamos lá. Nós começamos com o tema: qual a importância da constitucionalização do combate ao racismo? Eu vou perguntar, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, né? Porque nós sabemos que cada um tem uma visão diferente. Eu gostaria de saber a visão de cada um sobre a importância, né? A gente vai começar com você, ministro, por favor. Então, o racismo, ele é exclusão, significa, em resumo, assim, a exclusão de um grupo social em função da cor da sua pele ou de sua origem étnica, né? E aqui no Brasil, nós tivemos cerca de 350 anos de regime escravista, onde o negro tinha um lugar na sociedade. Ele era um escravo, né? Com a abolição da escravidão, o negro ficou num não lugar, né? Excluído de todas as possibilidades de inclusão na sociedade brasileira, seja através da educação, o acesso à terra, o Brasil é um país agrário, o acesso ao trabalho, onde o Brasil preferiu importar a mão de obra europeia e japonesa, né, para vir suprir a necessidade de mão de obra. Isso só veio a se reverter na década de 30, quando veio a lei dos 2/3, que determinava que 2/3 da mão de obra das empresas tinha que ser de brasileiros. Você vê como é que a coisa de exclusão era. E esses brasileiros excluídos eram negros, que deixaram de ser escravos e ficaram morando em favelas, morando na periferia, sem acesso à educação, sem acesso ao trabalho, sem direito de votar, até porque a Constituição de 88 foi que
possibilitou ao analfabeto votar no Brasil. Então, isso aí tem pouco tempo, né? Tem uns 30 anos, né? E na Constituição de 88, né, foi onde foi colocada medidas de combate ao racismo. Primeiro, criminalizando o racismo, a discriminação racial. Depois essa lei, depois esse dispositivo foi regulamentado por um deputado do Rio de Janeiro, né, Carlos Alberto de Oliveira, mais conhecido como CAO, e que deu o nome da lei, Lei CAO, né? E ali também tinha dispositivos do artigo 5º, se não me engano, que estabelecia que ao Estado cabe a responsabilidade por promover a igualdade no Brasil. Então, isso era o reconhecimento de que não havia igualdade, nem todos eram iguais, né? E essa foi a base com que nós trabalhamos a partir da vontade do presidente da República, o presidente Lula, no sentido de sustentar a defesa das políticas de ação afirmativa nas universidades, política de cotas. Fomos muito combatidos, houve uma polêmica imensa no Brasil sobre esse tema, né? Mas ancorado, chegou-se até a arguir-se, né, se tinha fundamento na Constituição a política de ação afirmativa. Foi uma ação do Partido Democratas, chamada DPF. E o STF teve, por conta disso, de se posicionar, onde nós, o governo, né, sustentamos a constitucionalidade de cotas enquanto política afirmativa de acesso à universidade, que foi aceita pelo STF, né? E, com base nisso, o Brasil começou a ter uma diversidade maior no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, né? Eu frequento a universidade, eu estudei na UERJ, né? Eu era um dos poucos negros que faziam movimento estudantil. Agora tu vai na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde tem cota, muito jovem negro e negra frequentando a universidade. E uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, que o presidente Lula, ele me chamou no início do governo e falou: Edson, olha só, nós temos que consolidar as políticas de igualdade racial enquanto política de Estado. Porque nós parecia que estava prevendo, né? Que nós estamos aqui hoje. Amanhã poderemos não estar. Naquela época, em 2008, 2009, ninguém imaginaria que aconteceria no Brasil o que aconteceu. Mas nós colocamos como prioridade transformar isso em política de Estado, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que foi votado no governo do presidente Lula. Os 10 anos do Estatuto ocorrerá agora no dia 20 de julho desse ano. Então, eu diria que o Brasil caminha a passos muito lentos para ser uma sociedade mais igual, aonde a diversidade étnica esteja colocada em todos os estamentos sociais do país. Mas nós estamos muito longe disso. Eu fico feliz de entrar numa universidade, no Instituto Federal, e ver muito jovem negro ali se qualificando. Mas ainda fico muito triste de andar nas ruas e ver muitas crianças e jovens negros enquanto pedintes, né? Eu fico muito triste de olhar o ambiente das penitenciárias brasileiras e ver que ela é eminentemente negra. Então, essa realidade que nós precisamos
modificar no Brasil. Essa, eu diria, que é a missão maior de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Obrigada, ministro, pelas palavras. Sérgio, agora a sua posição. Você quer que eu repita a pergunta? Você já... Não, eu me lembro já. Tá bom, então. Bom, eu creio o seguinte, ó, essa questão da institucionalização da luta contra o racismo, ela tem que estar par e passo num diálogo com a sociedade no seguinte sentido. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. No meu primeiro mandato, no ano de 1993, eu apresentei a lei que estabelecia o 20 de novembro como feriado municipal, em 1993. E foi aprovado. Só que só foi ser implantado, efetivamente, 8 anos depois, mesmo a lei municipal existindo. Em 1993 para 1994, na volta do recesso de 93, eu apresentei uma lei municipal que estabelecia a obrigatoriedade do estudo das relações econômicas, sociais e políticas entre África e Brasil, entre 93 e 94. Olha só o itinerário que teve que ter seguido. Só foi ser implementado isso na Secretaria de Educação quando eu me elegi prefeito em 2008, tomei posse em 2009. Então vejam bem, 93 para 94 eu aprovei a lei municipal, apresentei a lei, foi aprovada na Câmara. E é interessante que isso me lembra meu querido professor Florestan Fernandes, que ele dizia o seguinte: o Brasil é um país que tem preconceito de ter preconceito. Porque o interessante é que estas leis todas, elas foram aprovadas por unanimidade. Então, nós aprovamos por unanimidade o título, por exemplo, para o Nelson Mandela. E conseguimos entregar para ele quando ele passou no Brasil. Nós conseguimos aprovar em 93 o feriado 20 de novembro. Em 95, como vereador, nós conseguimos aprovar uma lei que caracterizava o traço falciforme, da anemia falciforme na rede municipal de saúde. Só que tudo isso só foi efetivamente ser executado, vamos dizer assim, tirado do papel, quando eu me elegi prefeito em 2008, tomei posse em 2009. Então, você veja bem, a questão da luta antirracial no Brasil, e aqui o PT de Carapicuíba, ele tem uma marca muito forte, que foi a presença muito marcante na sociedade do movimento negro unificado em Carapicuíba. O MNU teve um papel decisivo em Carapicuíba, porque nós tivemos o vereador do MNU aqui eleito, apoiado fundamentalmente pelo MNU, que hoje é juiz federal, né, que é o nosso companheiro do PT, Laércio Lopes, que era militante da oposição metalúrgica aqui da região, se elegeu vereador em 88, e depois, quando terminou o mandato, ele já havia passado no concurso para juiz federal, foi para Salvador ser juiz, e voltou agora a juiz em Barueri. E os companheiros Robertão, Laércio Lopes, Edson Robson. Então, as campanhas de 88, 92, 96, 2000, nós sempre tivemos o slogan na campanha por um voto de raça e classe. Sempre nós tínhamos um representante de uma candidatura nesse sentido. Então, isso enriqueceu o debate do PT de uma maneira extraordinária no PT de Carapicuíba. O PT de Carapicuíba ele tem essa marca da luta antirracial, assim como tem a marca da luta pelo feminismo. Uma coisa que antecipa muito o que, acho que o envolvimento maior, a participação maior do campo de esquerda, mesmo dentro do PT, que ainda deixa muito essa questão para segundo plano. Eu acho que depois do golpe, as direções do PT, eu faço parte da executiva estadual do PT, passaram a compreender o quanto o ensinamento que tiveram foi o seguinte, que aliado você só tem quando não precisa. Então, que nossos verdadeiros aliados, muitas vezes, nós não demos a importância como deveríamos ter. E como muito bem disse o Edson aqui, vocês estão no Rio de Janeiro, Edson, e nós em São Paulo. E nós nos sentimos mais culpados do que vocês. Por que que nós sentimos culpados? Porque as invenções feitas pela família Prado, especialmente Eduardo Prado, que criou uma figura tenebrosa, que foi
colonato. Porque aqui as pessoas acreditam que houve uma transição da escravidão para o salário livre, para o trabalho livre. Mas não. Nós sabemos que foi uma transição da escravidão para o colonato, com recurso público para importar os brancos, para poder pagar as estalagens, para poder fazer tudo isso. O Partido Republicano Paulista, na sua convenção de 1871 em Itu, uma das coisas principais era revogar a Constituição de 1824, onde estabelecia que o analfabeto podia votar em 1824. Mesmo tendo limite de renda, mas a renda no Brasil era muito menor, a renda exigida, do que qualquer outro país da Europa. Nós tínhamos uma exclusão gigantesca depois, quando se estabelece a República, que, como bem pontuou o Ed, só foi ser reparada na Constituição de 1988, muito pela participação de duas figuras extraordinárias, um de direita e um de esquerda, que nós devemos a vários artífices, mas fundamentalmente ao Afonso Arino de Melo Franco, do PFL de Minas Gerais, e o nosso querido e saudoso professor, foi meu professor, querido deputado federal Florestan Fernandes. O artigo 5º da Constituição Federal é uma obra-prima, que é um patrimônio da humanidade, não é um patrimônio apenas do Brasil, é um patrimônio da humanidade, que deve ser saudado desta forma, mas que nós precisamos, e eu depois, ao longo aqui do debate, se tiver oportunidade, vou poder contar um pouco da minha experiência como gestor, como prefeito, os 8 anos, como que é difícil, mesmo para o movimento, quando ele vem para dentro do governo, o movimento de mulheres, o movimento negro. Eu conto uma experiência, Edson, do movimento de mulheres. Nós fizemos uma conferência municipal. Você não sabe, não tem obrigação de saber, o orçamento de Carapicuíba, 86% do orçamento era dirigido por mulheres. Nós tínhamos a secretária de Educação, secretária de Esporte, uma mulher que era secretária de Obras, secretária de Assuntos Jurídicos. Por 8 anos, 86% era dirigido por mulheres. E quando nós fazíamos a conferência municipal de mulheres, eu tinha que parar a conferência do meio, ligar para a sala da secretária e falar, se não tiver aqui, vou ter que exonerar. Brincando. Porque eu não participava da conferência de mulher. Porque diziam que não tinham tempo, Regina, para participar da conferência, que as tarefas cotidianas da secretaria estavam impedindo de participar do Fórum da Luta das Mulheres. Então, é só para dar um pequeno panorama das dificuldades que nós enfrentamos. Quando eu me elegi prefeito, a primeira lei de minha autoria, e o Ed sabe do que eu vou falar aqui, uma das dificuldades que era encontrada aqui em Carapicuíba, e eu sou evangélico pentecostal, mas as dificuldades que encontrava aqui era o seguinte: a Constituição Federal diz que os templos religiosos são imunes ao pagamento de impostos, especialmente o IPTU. Só que tem uma questão. A grande maioria dos barracões, dos terreiros, dos centros de espíritas, boa parte deles é na casa do Pai de Santo, é na casa da Mãe de Santo. Então a prefeitura não dava isenção do IPTU, alegando que ali era a casa do Pai de Santo, era a casa da Mãe de Santo. Então o que nós fizemos? Eu fiz uma lei, no ano 2009, foi a primeira lei da minha iniciativa como prefeito, regulamentando e criando as condições para que não tivesse aquela burocracia impedisse que pudesse exercer o direito constitucional. Então estava na Constituição, mas não era seguido na prática. Eu vou ficando por aqui, mas vou dizer, ao longo do percurso, quais foram as dificuldades que nós encontramos, né, para poder sensibilizar, para poder mobilizar, em primeiro lugar, o próprio aparato do Estado, a Prefeitura, seus secretários, os cargos de confiança, os de carreira, os concursados, os efetivos, enfim, e as dificuldades na relação com toda a sociedade. Mas foi muito importante aquelas lutas, e tudo que nós estamos vivendo no Brasil é uma miniatura do que está acontecendo em Carapicuíba. Porque nós ficamos 8 anos e agora assume uma nova gestão e
dia após dia, destrói absolutamente tudo que foi construído. Sérgio, eu acho que cabe a nós, né, voltarmos com as políticas, né, públicas aí para a nossa população. Ministro, nós vivemos cerca de aproximadamente 350 anos de escravidão, né, no Brasil. 130 anos que foi declarada a inacabada abolição, né? E só há 31 anos atrás o racismo foi considerado como crime. Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Olha, eu acho que o Brasil é o país mais atrasado em termos de relações raciais no mundo. Primeiro que criou-se todo um mito pós-abolição, né, da democracia racial, onde todos eram iguais e, portanto, o Estado se desobrigava de cuidar dos segmentos mais vulneráveis, que eram aqueles que anteriormente foram escravizados no Brasil. Então, isso criou uma distância enorme, né, dos negros para os não negros, para a elite branca desse país, né? Então, nós estamos realizando medidas, estamos lutando por realizar medidas que deveriam ter sido tomadas no século retrasado, quando da abolição da escravidão. Tá certo? Essa questão da educação, do acesso à universidade. A gente vê filme americano de jovens negros, líderes negros, lutando para o acesso à educação, à escola, na década de 50. Né? E no Brasil, nós começamos a modificar isso nesse século com o presidente Lula na presidência da República. Então, eu acho, né, que nós estamos ainda muito atrasados, e tem situações que nós estamos no século passado, no início do século passado, 1900. A questão da criminalização do jovem negro, né? A violência contra o jovem negro, do aparato policial contra as comunidades onde está a população negra, é coisa de capitão do mato, né? O cara atira e depois diz assim: atirei porque ele era suspeito. Tem situações aqui no Rio de Janeiro que diria assim, bizarro. O garoto passa com a moto, que agora foi noticiado, passou com a moto estava sem placa, né? Comunidade, né? O policial saiu atirando, acertou a cabeça do rapaz e matou o jovem negro, assassinado. Tivemos um outro caso de um jovem estudante, trabalha num hospital daqui, um grande hospital, o Hospital da Daraí, Federal, é terceirizado nesse hospital. A polícia o confundiu com o marginal, que era o irmão dele, ficou preso. Mesmo tendo o testemunho de várias pessoas que ele é um cidadão que trabalhava, que trabalha, que tem família e etc. Então, a relação do Estado brasileiro com a população negra é uma relação de violência. O nosso povo está na periferia. Nosso povo está nas favelas. Tanto do Rio, como a periferia de São Paulo. O que tem nesses lugares? Enquanto Estado, ação do Estado? A polícia. A questão da saúde não funciona a contento, a educação não funciona a contento. Enfim, né, os serviços públicos, que é um direito da população, não tem. Agora, o que a classe média exige, né, do Estado é a contenção policial sobre a população mais pobre. Eu queria dar um exemplo aqui, até para deixar o Sérgio falar, que aqui no Rio, por conta da morte do João Pedro, da comoção toda, né, que houve, e também
as grandes manifestações no mundo por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o ministro Edson Fachin determinou que não haja operação policial em comunidade enquanto tivermos a pandemia. Operação policial não justificada. Isso. Aí teve um caso de que roubaram um caminhão de carga. A polícia sabia onde estava a carga, quem tinha pego a carga, e se recusou a entrar no local porque disse que o Fachin não deixava. E aqui está uma campanha muito forte em cima dessa decisão do Fachin. Hoje mesmo está nos jornais, Jornal Nacional, a Globo, como sempre, pioneiro em cima, pegando uma comunidade que tem crime organizado, tem milícia, etc. Aí pega, bota o helicóptero lá em cima, o helicóptero em cima, filmando, né, o pessoal armado andando na comunidade, que é um absurdo, né? Aí, a conclusão da história. A polícia não pode entrar nesse lugar porque tem uma resolução do Fachin que impede operação policial. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada. Mas o que está por trás disso? É que eles querem que volte o status quo. E o status quo é operação policial dentro de comunidade, a falta de respeito dos policiais, que são agentes públicos, à população favelada, a população mais pobre aqui, né? E isso que eles querem que retorne, né? Então, eu diria, Regina, que o Brasil ainda está muito atrás. A nossa elite, ela não está preocupada em prover o nosso povo de educação e de saúde. A nossa elite, ela se preocupa em ter um aparato de segurança para garantir a sua paz e a sua tranquilidade. E enquanto nós tivermos isso, esse país não vai dar certo. O chanceler do governo Lula, Celso Amorim, ele, numa conversa comigo, ele falou: Edson, nós só teremos democracia no Brasil quando os negros estiverem bem, ocupando. Você olhar engenheiro, tem advogado, tem médico, a população negra estiver distribuída na sociedade do tamanho da representatividade que ela tem, do tamanho que ela é. Nós somos 53% ou 54% da população brasileira. Fazer política afirmativa no Brasil não é fazer política afirmativa como nos Estados Unidos, onde a população negra é 13% a 15% da população. Aqui é fazer política de maioria. Aqui é fazer política de inclusão da maioria da população nas atividades econômicas qualificadas. É fazer política pública que sinalize um futuro para o nosso jovem. Então, eu diria, Regina, que nós temos que perseguir isso. Política de igualdade racial é uma política sistêmica, ela é orgânica. Ela só terá condição de prosperar quando o governo federal tem uma diretriz, os estados apliquem essa diretriz e os municípios na mesma direção. Por exemplo, a Lei 10.639. Como ela será implementada com êxito? Na medida em que o município de Carapicuíba coloque nas escolas a disciplina da história da África. E isso é o básico. É quando a criança entra na escola, ela tem que saber a origem desse negócio aí que é chamado povo brasileiro. Então, a disciplina da história da África é exatamente isso. É mostrar à maioria da população brasileira de onde vieram, de onde nós viemos, que tipo de contribuição nós oferecemos para essa nação. Hoje eu estava fazendo
conversa com alguns companheiros também live, lá de Mato Grosso do Sul, estão falando, por exemplo, Machado de Assis era negro, né? André Rebouças era negro. E temos vários outros. Aleijadinho, negro. Temos vários exemplos de negros que deram contribuições fundamentais para o desenvolvimento do Brasil nas mais diversas e diferentes áreas de nosso país. Então, é fundamental isso, entender a política de igualdade racial como a gente entende a saúde. Não tem um sistema único de saúde? Nós temos que ter um sistema único de igualdade racial. Aí nós teremos efetivamente a condição de combater o racismo na raiz, na sua origem, no cotidiano. É como diria o Nelson Mandela, só para encerrar, ninguém nasce racista, gente. Ninguém nasce racista. As pessoas tornam-se racistas. E tornam-se racistas principalmente a partir da educação que é ministrada às nossas crianças. Isso é verdade, ministro. Sérgio, a palavra agora é sua. Sabe, Regina, eu vou contar 3 histórias aqui do dia que eu fui com a minha mãe no Dia das Mães, o ano retrasado, almoçar no Dia das Mães, para dizer o que é o racismo no Brasil. Tem um restaurante aqui na rodovia Castelo Branco, que o nome dele chama 53, o nome do restaurante. É um restaurante português. Começou bem pequenininho e hoje tem 600 lugares. E é considerado entre os 3 melhores restaurantes de comida portuguesa do estado de São Paulo. Foi eu e minha mãe, Dia das Mães. Aí, chegando lá, eu chamei a atenção para minha mãe e falei assim: mãe, olha só uma situação aqui. Passa o olho no salão. Nós estamos em 600 pessoas aqui. Não tem um único negro, uma única negra. Aí minha mãe pegou e falou assim: olha só a ingenuidade, Edson, da minha mãe. Filho, preto não gosta de bacalhau? Uau, tadinho. Manda na minha casa aqui. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim: mãe, dá uma olhada que nenhum garçom é negro. Aí, como era o Dia das Mães, domingo, eu falei assim: então eu vou contar para a senhora como que é essa história de racismo. Aí nós saímos de lá do restaurante. E o restaurante, eu falei: a senhora pode ter a certeza que é por causa do preço do restaurante que é caro. Mas não é só por isso. Nós vamos agora no Parque Vila Lobos, em São Paulo, próximo ao bairro de Pinheiros. É um parque, não sei se o Edson conhece aqui em São Paulo, chama Parque Vila Lobos, que é na capital já, isso, na cidade de São Paulo. Capital. E esse parque é gratuito. Você entra no parque, sai do parque, você não paga nada. Eu fiquei com a minha mãe sentadinho lá. E falei: mãe, vamos ver uma coisa? Ficamos 2 horas conversando, Dia das Mães. Não passou um único negro, uma única negra. Porque é um bairro nobre. Aí eu falei: mãe, agora nós vamos sair daqui e nós vamos na padaria do Caetano, em Carapicuíba, no bairro do Ariston. Nós chegamos lá, era finalzinho da tarde, um sambão maravilhoso, 80% era negro. Então, o que eu fiz? Para demonstrar para minha mãe que existem guetos dos brancos, guetos dos negros, numa sociedade que diz que não é racista. Porque lá no parque era gratuito, podia entrar. Qualquer um pode entrar. Mas este racismo que se articula, que se organiza, que é institucional, que é estrutural, ele segrega. Ele exclui, ele discrimina. É isso que a Regina leu aí no começo,
a definição de racismo e da discriminação racial. Discriminar com I. Discriminar, separar. Ele separa. É isso. Então, é isso que eu vi. E aí, Edson, como eu disse, Regina, em 93 para 94, nós fizemos a lei, antes da lei federal, sobre a questão da história da África. Quando eu chego na prefeitura, até então não tinha sido implementado, aí nós implantamos. Mas vocês não têm a ideia da resistência que tem para uma parcela significativa de professores. De professores. Entendeu? Eu não estou nem falando da sociedade, enfim, uma parte de professores. Então, por isso que quando nós falamos a necessidade da institucionalização do combate ao racismo, é porque o racismo é institucional. Porque se ele não fosse, era uma outra história. Era um debate cultural, ideológico, político, era de uma forma diferenciada. Aqui não. Ele é institucionalizado. Vou contar uma história aqui também. Nós fazíamos umas conferências de igualdade racial, segundo preconizava o Ministério, Edson. E eu sou evangélico. E aí o almoço foi preparado e servido em folhas de mamona. Folhas de mamona. Comida tradicional da África. Pegou lá as receitas da África, comidas tradicionais, e fizeram as comidas tradicionais. Eu vou te mandar uma hora, se você quiser, Edson, o link. Quando eu chego na minha igreja, está na mesa do meu pastor a foto, dizendo que o Sérgio Ribeiro estava fazendo oferenda num templo de candomblé. Eu lembro dessa coisa. Colocaram nas redes sociais. Eu não me importei, porque eu já tinha postado antes. Eu já tinha postado nas redes sociais antes do encontro. Porque a deputada federal Janete Pietá fez uma emenda a meu pedido para construir um centro aqui em Carapicuíba, né? Então nós estávamos tratando disso. Com a dona Janice, que é a mais velha aqui do Candomblé em Carapicuíba, com a dona Ana, que é a mais antiga da Umbanda. Então nós estávamos tratando disso. E aí uma coisa que é importante, Regina, falar, e é o seguinte. Quando eu me elegi, no terceiro mês de mandato, prefeito, eu fiz uma reunião com mais de 200 pais e mães de santo. E falei para eles o seguinte: agora acabou essa história de pai e mãe de santo entrar pela porta do fundo do gabinete para pegar trocado, para comprar dinheiro, doce, para festinha de Cosme e Damião. Acabou isso aí. Nós vamos ter uma relação pela porta da frente, e nessa cidade só vai ter democracia o dia que o pastor que tem o direito de fazer o culto ao ar livre no calçadão da cidade, o padre que tem o direito de fazer a missa campal, o candomblé vai poder ter que fazer a sua festa na praça sem a guarda municipal, sem a polícia, e ninguém encher o saco. E graças ao meu bom Deus, nós conseguimos fazer isso vários anos. Bom. Então, em Carapicuíba tem uma festa institucionalizada, que é a festa de Xangô, que era feita no ginásio de esporte de Carapicuíba, reúne 2, 3, reunia 4 mil pessoas. Nos últimos anos, reunia, né? Porque nos últimos anos também acabaram. Bom, acabaram com tudo, não é o caso aqui de ficar fazendo balanço da minha gestão, enfim, e da atual. Mas é para dizer como tudo isso é destruído, e o triste é que praticamente sem resistência, né? A resistência é muito pequena, né? É muito pequena diante desses avanços que haviam ocorrido. Pequenos, nós sabemos que são pequenos. Muito mais poderia ter sido feito, é verdade. Muito mais nós poderíamos ter avançado. E por isso que agora nós estamos desenhando um programa de governo, que a Regina coordena o tema da igualdade racial, que nós vamos avançar e muito. Porque nós tivemos a experiência dos 8 anos e a experiência mais rica que foi esses 4 agora, fora no governo. Tem uma coisa que eu dizia no governo, os militantes de esquerda, militantes do PT, que criticavam tanto o governo, que falavam do governo, as mesmas críticas que uma parte da esquerda tem ao presidente Lula, à presidenta Dilma, por causa das conciliações, das alianças políticas. Eu falava para eles assim, Edson: olha, gente, vocês podem ter certeza de uma coisa, é melhor você sofrer do governo do que ser feliz na oposição. Eu falei isso os 8 anos. É melhor sofrer no governo do que ser feliz na oposição. E agora nós estamos vendo o que é ser oposição.
depois de ter passado os 8 anos de governo, a gente sofrer a cada dia pelas políticas sociais em todas as áreas, o SUS sendo destruído. Nós tínhamos aqui um cursinho pré-vestibular da prefeitura que atendia 1.500 jovens. Acabaram no primeiro ano. Cursinho gratuito, pré-vestibular, chamava Cursinho Luiz Carlos Prestes, que a prefeitura pagava todos os professores, os profissionais, o cursinho pré-vestibular. Foi a primeira coisa que acabaram. 1.500 alunos tinham nesse cursinho pré-vestibular. Aí acabaram com tudo. O CREVIM, que era o Centro de Referência Enfrentamento da Violência contra a Mulher, essas coisas todas acabaram. Acabaram com a secretaria, coordenadoria, enfim, acabaram com tudo. Sérgio, eu acho que cabe a nós retomarmos, né, todas essas políticas públicas aí que ficaram para trás, né? Quando eu digo que abolição inacabada, eu quero dizer que ainda vivemos escravizados, né? A violência contra os negros aumenta a cada dia, como o ministro acabou de falar, principalmente no Rio de Janeiro, que é todo dia, toda hora, é à noite, é de dia, a violência continua. O analfabetismo dos negros é o dobro, né, do que dos brancos. Na política, a nossa representatividade ainda deixa muito a desejar, né? Ministro, nós teríamos que ter uma estratégia, né, para combater todas essas desvantagens e o racismo também, né? Ainda até que o senhor comentou que nós tínhamos que ter mais representatividades negras, né? E nós gostaríamos de estarmos sentados mesmo, não é? Para pelo menos as políticas que são voltadas para nós, né, nós conseguimos aprovar. Como que o senhor vê toda essa desvantagem? Como que nós poderíamos, né, algumas estratégias para combater a isso? Olha, eu acho que o movimento negro tem um papel importante nessa caminhada nossa, né? A eleição de figuras negras, representantes negros, é fundamental, né? Tanto nas câmaras municipais como nas prefeituras. Aqui no Rio, nós teremos a deputada federal Benedita da Silva, candidata a prefeita da cidade, nesse momento onde a questão racial aflorada, né, ministro? Ganhou um relevo muito grande, né? Então, eu acho que os partidos também, principalmente o PT, tem que ter a compreensão e a ousadia de promover lideranças negras e jovens, porque esse é o futuro. Esse é que leva à transformação, né, da sociedade. Agora, eu acho que a gente precisa também conquistar os não-negros, porque o racismo existe porque os não-negros não nos aceitam. Então, ter brancos nessa caminhada conosco é fundamental. É fundamental. Se for pegar a luta histórica, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, ela passou a ser exitosa na medida em que incorporou toda a sociedade. É óbvio que a população negra no Brasil, pelo peso que tem, mais de 50% da população, então tem que estar engajada nessa luta, né, contra o racismo, mas os brancos também têm que fazer parte. Dizer que não aceitam essa estrutura do Estado brasileiro que exclui a maioria da população de oportunidade. O racismo no Brasil ele é estrutural, né? Então, é fundamental a gente construir, né, alianças que nos levem a superar isso, né? Eu fico feliz de estar ouvindo o Sérgio expor aí a sua compreensão da questão do papel dele enquanto administrador público, enquanto prefeito, das questões de relação racial, de promoção da igualdade. Eu fico feliz,
né? Eu acho que não é simples. Por exemplo, você implementar uma lei 10.689, tem que ter um bom diálogo com os professores, né? Tem que ganhar a comunidade escolar, mostrar a importância disso, fazer seminário, fazer curso, que ganhe e que mostre que o Brasil só é o Brasil hoje devido à presença africana. Que seria de Pernambuco se não fossem os negros trazidos da África, escravizados para a cultura da cana-de-açúcar? Que seria do Rio de Janeiro, de São Paulo, se os negros não chegassem aqui aos borbotões para a cultura do café? Estou falando isso do ponto de vista no lugar econômico do negro, né? Do seu papel enquanto agente econômico. Era escravo que contribuía para o desenvolvimento do nosso país. O que seria desse país se a nossa cultura não fosse recortada pela contribuição africana? Né? Então, nós temos que buscar, por isso que a política do PT, e nós fomos muito combatidos por conta disso, viu? Primeiro, pela promoção da igualdade, de fazer na prática com que a universidade pública brasileira não fosse um espaço de privilégio dos filhos da elite. A gente abriu a universidade para o povo e para a juventude negra. Segundo, né, junto a isso, o fato de termos reconhecido comunidades quilombolas, que desagradou a elite rural desse país, que acha que o interior do Brasil é deles, não são dos indígenas nem dos negros que para lá se deslocaram, transformando em quilombo, né? Desagradamos a elite quando nós regulamentamos o trabalho doméstico, que é um resquício do Brasil escravocrata, onde a mulher trabalhava, deixava o seu filho em casa. Posso falar isso que a minha mãe foi empregada doméstica. Deixava seus filhos em casa para ir trabalhar na casa de terceiro, sem nenhum direito, sem carteira assinada, sem fundo de garantia, sem direito a férias, sem nada. Sem direito a um fim de semana, porque quando tinha fim de semana, quando tinha festa, ela era obrigada a ficar. Então, essas situações, quer dizer, que nós construímos no Brasil, foi que desagradou essa elite que levou ao golpe de Estado, o impeachment da Dilma, e que fez com que essa elite tivesse tanto ódio do Lula que o encarcerasse sem ter nenhum motivo. Nenhum motivo. Não tem um centavo na Suíça. Agora, o Serra, que tem 40 milhões já retido lá na Suíça, está aí solto. Então, isso tem um conteúdo de classe, né? A questão racial, ela tem um conteúdo de classe muito forte. E nós, do PT, temos que entender dessa forma, que o ódio que setores de classe média e da elite brasileira têm para com o PT deve-se ao compromisso que nós tivemos enquanto governo com o povo e com o negro em particular. Então, Regina e Sérgio, eu acho que esse ano de 2020 nós temos que fazer chegar essa mensagem a tudo quanto é lugar do país. Mostrar essa verdade ao Brasil, né? Da nossa criminalização pelas nossas qualidades. Não foi pelo nosso defeito. Né? Se tivesse... Eu ia falar muita coisa aqui, né? Que tem vários exemplos. Né? Falei do Serra, mas poderia falar do Aécio, né? Que está aí, deputado federal escondido, mas com tanto mal feito já reconhecido por ele, que mostra que esse negócio do combate à corrupção que o Moro liderou é para americano ver.
É para americano ver. Até porque agora ficou claro, né? O papel do FBI no desmonte do Brasil. Então, essa eleição ela é muito importante. A nossa eleição, mas principalmente a gente fazer o grande debate, o debate da grande política. Né? Mostrar que o Brasil já foi um país muito respeitado no mundo. E não era respeitado porque o Lula saía por aí beijando a mão de presidente americano, de presidente francês ou da rainha Elizabeth. Era respeitado pelo que fazia aqui dentro. Combate à fome, né? A erradicação da miséria, promoção da igualdade, geração de oportunidades para o nosso povo. É isso que fez o nosso diferencial. Né? E é isso que o Brasil precisa voltar a ser, a ter um Estado que gere o bem-estar para o conjunto da população brasileira. E no caso das relações raciais, é por aí. Nós temos isso enquanto política de Estado, o Estatuto da Igualdade Racial. Mas a política de cotas, a lei de cotas, ela deverá sofrer uma avaliação em 2022. Então, nós já temos que estar fazendo esse debate a partir de agora. Porque não podemos deixar o país retroceder. Se continuar na mão de Bolsonaro, a depender da vontade do Bolsonaro, vai ser retrocesso. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer esse debate. E é isso, Regina, que me leva, quando o companheiro Rafael me convidou para fazer um encontro contigo, eu aceitei de pronto. Por quê? Agora eu não estaria fazendo... não tinha outra coisa a fazer aqui que conflitasse, por exemplo, com a minha campanha. Então, por que não dedicar um pouco do meu tempo a fazer uma discussão com companheiros aí de São Paulo? Eu acho que o espírito nosso do PT deve ser esse. Quando você falou, ministro, sobre sua mãe, que foi empregada doméstica, eu também fui empregada doméstica, fui faxineira. A nossa vida. Fui vendedora domiciliar. Há 4 anos atrás, sentei na sala de uma universidade. Me formei há 1 ano atrás. Se não fosse o governo Lula, com todas as nossas chances para podermos entrar, eu não estaria sentada aqui hoje com toda essa capacidade para estar recebendo um ministro, né, da igualdade racial e um prefeito do município de Carapicuíba. Então, assim, eu sou uma mulher muito privilegiada também por esse motivo. Sérgio, agora você pode fazer as suas considerações sobre a pergunta? Então, você sabe o seguinte, Regina, eu acho que você tem participado aí da edição de programa de governo. Como nós ousamos em 93, 94, 95, eu acho que nós estamos desafiados a avançar muito mais. Entendeu? Eu acho que nós temos, hoje a sociedade ela está um pouco mais madura para o conflito. Se tem uma coisa que eu acho que foi importante, é esse bando, vou falar aqui o português no coloquial, esse bando de fila da puta ter saído de tudo quanto é buraco que saiu, isso é bom. Eu não acho ruim, não. Porque agora nós vamos ter condição de fazer o bom debate. Porque o ruim é quando a coisa não é dita, não é enfrentada. E agora nós descobrimos nos grupos de WhatsApp da família quem é quem. Nós descobrimos no Facebook, nós descobrimos no Instagram quem é quem. Então eu creio que agora nós vamos ter que ter uma atitude mais ousada de enfrentamento. Porque na medida que eles ficaram mais ousados, desvelaram todo o seu racismo, isso nos dá a oportunidade de enfrentar com mais força. Aquilo que o Edson falou, Carapicuíba é o maior fornecedor de diaristas, de faxineiras da região inteira. Porque Carapicuíba está Alphaville de um lado, mega Alphaville, 12 residenciais, e a Granja Viana na outra ponta, e Carapicuíba está no meio. O rendimento médio dos trabalhadores em Carapicuíba é R$ 1.400. Na Alphaville é R$ 9.600. É aqui ao lado.
Então, o que acontece? As diaristas, os porteiros, os faxineiros, os motoristas que trabalham nesses conjuntos, eles estão aqui dentro. Eu fiz uma reunião esse dia da pré-campanha da Regina. A Regina, quando eu comecei a falar, Edson, porque nós lutamos pela diarista, pela legalização da empregada doméstica, pela carteira assinada, tinha mulheres lá na reunião, a Regina estava, elas começaram a chorar, porque elas começaram a narrar a humilhação que elas sofrem dentro das casas, das mansões que elas trabalham. A Regina lembra, a lágrima começou a derramar. Porque tem uma coisa que depois não sei se vai ter tempo aí para o Edson falar tal, que é o seguinte, quando nós falamos que o racismo ele é estrutural, as pessoas pensam assim, é porque é uma grande estrutura, porque é forte. Não, é porque ele estrutura as relações na sociedade. Então, a empregada doméstica é a extensão daquela que ficava na casa grande que ia cuidar, que ficava na senzala e ia cuidar da casa grande. Então, o mesmo tratamento que era dado antes é dado agora. Naquele dia, na reunião que eu e a Regina nós fizemos da casa daquela sua vizinha, Regina, ela contando que eu falei que minha mãe era cozinheira e que eu tinha que comer fora da casa, porque nós não podíamos comer quando minha mãe me levava para trabalhar, nem na cozinha podia comer. E o que ela falou? Que ela estava passando isso hoje. Que ela enfrenta isso hoje. Então, veja bem, quem faz a comida não pode comer nem na cozinha. Se isso não é marca, se isso não é traço, se isso não é herança escravocrata, o que é, afinal de contas? Se isso não é, o que é? Né? Então, eu acho que o grande desafio nosso é enfrentar, porque muitas vezes nós ficamos um pouco acanhados. Porque falava assim, não, mas porque o Brasil é diferente, porque a situação aqui no Brasil é outra, não sei o quê, tal. São inegáveis as contribuições do professor Gilberto Freire, são inegáveis as contribuições do culturalismo na antropologia, nós não podemos renegar, mas o fato é que ajudou a construir esse mito, nós sabemos disso. Então, eu acho que no poder público, você que será nossa vereadora, será eleita vereadora, você vai recuperar aquele trabalho que o Laércio fez lá atrás como vereador, que outros vereadores é na Câmara, porque nós já estamos há 2 legislaturas sem discussão racial na Câmara. Sim. 2. Então, acho que é importante ocupar o espaço de poder e refletir. E mesmo na questão do voto, do debate político, da campanha eleitoral, acho que nós temos que ter coragem de colocar essa questão com força. Sabe? Não chegar e falar assim, bom, para pegar o voto de todo mundo, eu não vou tocar nesse assunto, porque eu preciso de voto de branco e de negro. Se eu falar disso, eu posso perder uma parte dos votos. Não, tem que fazer o enfrentamento. Fazer o enfrentamento. Porque quando falam do antipetismo, eu sou um estudioso de pesquisas eleitorais, Edson. Eu estudo pesquisa eleitoral no Brasil desde a primeira que o Ibope fez no Brasil. Então eu tenho coleções, eu tenho aqui várias, do Brasil inteiro, de centenas de cidades. Então acompanho esse negócio das pesquisas eleitorais. 30%, que é o que odeia o PT, quem é que está nesses 30%? Homofóbicos, racistas, xenófobos. Esse tipo de gente, ou eles mudam, ou nós não queremos o voto deles, não adianta, porque eles nunca votaram em nós, nunca vão votar. Mesmo o presidente Lula, quando conseguiu o melhor resultado eleitoral, que foi contra o Alckmin, o Lula não chegou a 70%. O Alckmin ainda teve mais de 30% no pior desempenho do PSDB. Então, por isso que nós não podemos nos acanhar nesse debate. Nós temos que ter ousados, nós estamos à véspera das eleições, é importante que a Regina tenha pautado essa live hoje para tratar desse assunto, e nós precisamos transformar isso não um assunto meu e da Regina, mas um assunto de toda a nossa chapa de candidatos e candidatas, coligação, PT, partidos aliados, enfim. Esse debate a gente tem que colocar conjunto. Eu acho que esse é a primeira contribuição que nós podemos dar nesse momento aqui. Né? Tá. Ministro, no começo da nossa live, eu apresentei o Edivaldo, meu braço esquerdo, né? Ele deixou uma pergunta para eu fazer para você. Se você voltasse a ser ministro na conjuntura atual que o Brasil está, você faria algo diferente? Como que seria?
Não, na conjuntura atual, não serei ministro nunca. Não? É a conjuntura atual do Bolsonaro. Não. Tá. Se caso você voltasse a ser Vamos ministro, mudar não a agora. conjuntura. Tá. Numa conjuntura sem Bolsonaro. Vamos lá. É. Agora, Bolsonaro. Eu acho que uma questão que é preciso tratar é a questão da segurança, da violência contra os jovens negros. Eu acho que é uma questão que nós não cuidamos profundamente como deveria ter sido cuidado durante a nossa permanência no governo. Eu acho que hoje isso é uma prioridade. O Estado tratar de forma democrática os setores populares onde estão os negros. Sérgio. Diga. Sérgio, Pode falar. estou vindo como pré-candidata, né, vereadora. Quais seriam nossas possibilidades de termos uma Secretaria de Igualdade Racial dentro do município de Carapicuíba? Então, Regina, inclusive nós fizemos uma reunião. A Suzana está aí assistindo, Suzana? Se você estiver assistindo, compartilha aí, por favor, na minha página, que eu não sei se eu compartilhei. Nós fizemos uma reunião, nós vamos fazer uma reunião sexta, agora do programa de governo, às 19 horas. E fizemos uma reunião que foi, hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira, certo? Foi na segunda-feira. Então a Suzana ficou responsável de fazer o relatório. Ela já me enviou o relatório dessa reunião que nós fizemos. E nesse relatório contempla exatamente a questão da criação da Secretaria de Igualdade Racial. Já está colocada lá, nós vamos apresentar para o debate na sexta, né? Com o conjunto da direção do partido, porque nós fizemos uma discussão das comissões que começaram, já estava bem avançado desde o ano passado. Aí veio a pandemia, deu uma paralisada violenta, e agora nós estamos retomando de forma remota. Mas eu acredito que é absolutamente fundamental. E tem algumas coisas lá também, em termos de secretaria, que nós estamos propondo, que eu acredito que vai inovar bastante desse debate, né? Porque são vários os aspectos que precisam ser contemplados e, como eu disse, já existe uma experiência de 8 anos de gestão, nós já vimos onde que acontece o problema. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, para não ficar vago assim, o que você está falando, certo? Por exemplo, na saúde, existe a coordenação dos cursos de formação dos profissionais da saúde. A questão racial tem que estar aí. Não é só na educação, tem que estar aí. Na Guarda Municipal tem o curso permanente de formação dos guardas, porque eu criei a Guarda Municipal em Carapicuíba. Então, na formação permanente, a questão racial tem que estar. Você entendeu, Regina? Então, nós colocamos no programa de governo, nessa discussão, que ela precisa estar em toda a administração. Precisa ter a Secretaria de Igualdade Racial, mas nós precisamos tratar desde quando começa, lá na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Assistência Social, em todas as secretarias nós precisamos que uns chamam de trabalho transdisciplinar, outros chamam de transversal, outros chamam de transversalidade, enfim, não importa o nome. Nós não queremos aqui... Na prática, o que nós queremos dizer é o seguinte, é que nós precisamos enfrentar isso, a administração pública, o poder público municipal, não confinar apenas a secretaria. A secretaria é fundamental para articular, para poder coesionar, para poder desenvolver a política pública, mas nós precisamos ter essa sensibilização, esse debate político muito forte no secretariado. O que eu imagino é o seguinte, é que esse tema seja objeto de discussão com o conjunto dos secretários. Não vai adiantar mais, como nós tínhamos uma coordenadoria, a coordenadoria fazia reunião comigo. E aí a gente decidia as coisas. Aí organizava na conferência. Aí era a coordenadoria e a participação popular. Mas o governo como um todo faltou ser envolvido. O Edson aí, eu fiquei muito feliz, Edson, quando você falou da questão da violência, porque eu sei o que é a violência, cara. A violência é um instrumento de investigação. A violência é um instrumento de... Sabe, a tortura é um instrumento de investigação. Coloca o cara lá e senta o cacete no cara até o cara falar alguma coisa. E muitas vezes ele fala o que ele não tem responsabilidade alguma, porque ele está apanhando. Entendeu? Então, ou nós enfrentamos isso para valer, ou senão nós não temos
efetivamente uma sociedade democrática. Porque não é só na prefeitura, não foi só no governo federal que nós nos enfrentamos. Nos governos de estado, governo da Bahia, governo do Piauí, governo do Ceará, da nossa companheira Fátima Bezerra, enfim, nos governos de estado. Então, quando Lula foi vítima, quando Zé Disseu foi vítima, quando Vacari foi vítima daquilo que nós chamamos de estado de exceção, mas já há dezenas de anos, a população pobre da periferia era vítima do estado de exceção que se normalizou e se transformou na regra. Então, qual que é a regra? É a condenação sem julgamento, é a pena antecipada, é o cumprimento da pena sem sequer ter um julgamento. Então, o sistema de justiça que produz injustiça. E prefeitos, deputados, mesmo do PT, presidente da República, nós fizemos muito pouco. Essa autocrítica nós podemos fazer. Eles não cobram autocrítica da gente? Não é assim? Falar o PT não faz autocrítica. Essa autocrítica nós podemos fazer. Que nós não combatemos com a necessária radicalidade, métodos. Nós não podemos ter as polícias, principalmente a polícia militar, com uma estrutura vertical que tem hoje, que já tem há muitos anos. Aqui em São Paulo, não sei como é o Rio de Janeiro, tem o colégio da Polícia Militar, o hospital da Polícia Militar, tem a alfaiataria da Polícia Militar, é um Estado dentro do Estado. Então, ou se enfrenta isso, ou você não muda. Tem a alfaiataria. Não, e é o seguinte, é completamente a lei. O governador tem uma incidência muito pequena. O governador troca só o comandante e acabou. O resto embaixo é por conta deles. Então, a sociedade, quem foi eleito, a governança é muito restrita em relação a isso. Então, são temas todos que nós precisamos aprofundar. Sim. É isso, Regina. Obrigado, Sérgio. Nós vamos aprofundar sempre nesse tema, vamos estar batendo e debatendo sempre em cima do racismo, porque sem ele não há democracia, como diz aí o Almir, lá do Rio de Janeiro, né? Ministro, nosso tempo, né, já está chegando ao final. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, somente para nós, né, que estamos entrando, que no meu caso, que está entrando agora, está tentando entrar agora na política, com toda essa bagagem que você tem, nos deixe uma mensagem, principalmente para nós que somos mulheres, né, porque as mulheres, além de sermos discriminadas por ser negras, ainda tem por ser mulheres também, né? Nós vimos poucas mulheres, as poucas que têm muita garra, com muita luta, que nem Benedita, que é minha diva, né? É uma mulher assim que eu me espelho muito nela, né? E para enfrentar o Rio de Janeiro, entrar como prefeita do Rio de Janeiro. Deixa uma mensagem, por favor, para a gente aí, por favor, ministro. Então, a mensagem é que nós estamos, esse ano de 2020, e temos que fazer a disputa política aí com o bolsonarismo e seus seguidores, reafirmar o Partido dos Trabalhadores como instrumento da transformação social no Brasil, e dentro do Partido dos Trabalhadores ter uma representatividade, um protagonismo negro no partido, de forma a construir, a partir do nosso partido, uma agenda de combate ao racismo, pela igualdade racial, que faça o nosso país avançar. E eu quero, Regina, vê-la vereadora aí na cidade, cobrando do Sérgio, fazendo as cobranças aí ao prefeito, que é sensível, mas você sabe aquele negócio, né? Sempre tem que ter um grilo falante ali para dizer, tá bom, mas precisa melhorar. Então, a Regina, vereadora, eu acho que será assim uma crítica no bom sentido da administração pública, no sentido da busca do aperfeiçoamento da administração pública de Carapicuíba. E vamos em frente, firme na luta, porque a vitória final vai ser nossa. 2020 é o nosso ano. 2020 é o nosso ano. Sérgio, por favor. Bom, só agradecer mais uma vez, Regina, né, por proporcionar esse momento aqui, esse encontro com o nosso querido Edson Santos. Um abração para você, Edson, todo mundo que está assistindo.
E fazer um pedido para todos que estão nos assistindo, curtirem e comentarem, principalmente, gente, compartilhar. Porque senão porque nós estamos falando aqui, se não tiver compartilhamento, não atinge as pessoas. Então, você que defende esta questão, você que participou, você que gostou, então faça chegar aos seus amigos. Então, compartilhe, mande o link por WhatsApp, mande o link pelo Facebook, pelo Messenger, enfim, faça atingir o maior número de pessoas possíveis. E eu só tenho a agradecer esse momento importante, e precisa mesmo, o que o Edson falou, Regina, é assim, ó, o orçamento e a cidade é uma disputa. Existe uma disputa dentro do território, pelo orçamento, pelo destino da cidade. Então, nós precisamos, sim, de uma vereadora como você, para poder estar ali fazendo essa disputa de ideias, fazendo essa disputa no orçamento, fazendo essa disputa na cidade, para poder fazer avançar os nossos governos, e, se Deus quiser, o nosso governo ano que vem. Tá bom? Então, obrigado aí por tudo. Eu que agradeço, Sérgio. Boa noite. Está sempre comigo na nossa live aí. Ministro, muito obrigado. Agradeço de coração. Uma boa sorte para você aí também no Rio de Janeiro, né? Você está vindo como pré-candidato também a prefeita pelo Rio, junto com a Benedita, a pré-candidata a prefeita. Dia 25, né, de julho, agora a gente comemora o dia da... o Dia Nacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha. E do Caribe. E do Caribe. Muito obrigada, uma boa noite. De coração eu agradeço mesmo, sabe? Vamos estar junto aí. E seja bem-vindo aqui em São Paulo. Assim que você tiver uma chancinha, venha aqui para cá, venha conhecer Carapicuíba, vai ser muito bem recebido. Tá bom, ministro? Beleza, Regina. Vamos nos falando aí. Vamos nos falando. Boa noite. Muito obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Boa noite. Eu agradeço a todos mais uma noite por estar aí me acompanhando na live. Como diz o Sérgio, curtem, compartilhem, que só assim vai chegar no número desejado de pessoas para a gente estar aí na nossa luta. Boa noite a todos.